Acadêmicos do Tatuapé, campeã do Carnaval de São Paulo. A escola levou para a Avenida as Maravilhas do Maranhão. Mais folia nas ladeiras de Olinda. No Rio de Janeiro, com as Carmelitas. E também pelo mundo. No norte da Espanha, a festa é conhecida como os Amarrones. No Festival de Inverno, uma adolescente de 17 anos foi a sensação do snowboard. Música, o guitarrista do Judas Priest, Glenn Tipton, anunciou que está fora das turnês. Eu sou Érica Reis e é nesse ritmo que a gente começa o Leitura Dinâmica. Fique informado, fique comigo. Olá, boa noite. A gente já começa essa edição falando da campeã do Carnaval de São Paulo, a Acadêmicos do Tatuapé. A disputa foi super apertada e aí a decisão ficou por conta dos critérios de desempate. A gente acompanhou a apuração. Um ano inteiro de trabalho suado e de muita dedicação para, enfim, poder dar esse grito. Mas a tarde de apuração foi tensa, viu? É que esse ano várias escolas foram bem nos desfiles e a disputa ficou acirrada. A Independente Tricolor já começou com uma punição de 1,2 ponto por ter usado uma empilhadeira para rebocar uma das alegorias e foi até o final entre as últimas colocadas. Um 10º perdido nessas horas pode representar um rebaixamento. Aí, só rezando mesmo para conseguir manter a calma. Mas a cada nota 10, a esperança voltava. Mancha verde, nota 10. A Acadêmicos do Tucuruvi, que teve a apresentadora da Rede TV, Daniela Albuquerque, como destaque, não teve as notas anunciadas. Por causa de um incêndio que aconteceu 2 meses antes do desfile, a escola não poderia ser rebaixada esse ano. Depois de quase 2 horas de apuração, resultado final, Acadêmicos do Tatuapé é a bicampeã aqui. Agora vai todo mundo comemorar, vai seguir essa comemoração que não acaba por aqui, né? Não acaba por aqui, a festa continua na nossa quadra e estamos muito felizes porque foi um enredo que trabalhamos muito durante muitos meses no desenvolvimento desse projeto e mais honrado ainda por ser um enredo que fala sobre a minha cidade, sobre a minha gente, sobre a minha cultura. A bicampeã levou para a avenida o estado do Maranhão, com os ritmos, a culinária, a história e a natureza. Foram 3.200 integrantes em fantasias luxuosas, alas coreografadas e alegorias gigantescas. E para comemorar o título, toda a comunidade do Tatuapé na Zona Leste faz uma grande festa aí na quadra. Na ponta da língua, claro, o grito de bicampeã e o samba enredo desse carnaval vitorioso. Maranhão, os tambores que vão ecoar na terra da encantaria. É muita animação, gente. Essa festa aí dá para perceber, não tem hora para acabar não, né? É isso aí, tem que comemorar mesmo. E olha, milhares de foliões saíram pelas ladeiras de Olinda, em Pernambuco, ao som de muito frevo e maracatu. Tradição é tradição. E terça-feira foi o dia de aproveitar as últimas horas da festa mais aguardada do ano para os pernambucanos. Não, hoje a gente tá relaxando. Tá tudo sob controle. Mas tá curtindo o carnaval aqui, que tá perfeito. A criatividade se renova. Eu sou Rapunzel, morreu. Ninguém sabe, mas morreu. E além de você, eu sou você amanhã. Mas ainda tem a quarta-feira de cinza, né? A Rapunzel vai estar tranquila até lá. Exumada pra isso, minha filha. Agora aguente. E por aqui vale de tudo, fantasia até com tampinha de garrafa. Entre os inúmeros blocos e troças que arrastam a multidão, as ladeiras de Olinda também abrem alas para toda a diversidade cultural de Pernambuco. É no carnaval que os tradicionais grupos de maracatu desfilam e celebram as raízes. O grupo Batuques de Pernambuco misturou vários ritmos. O Batuques de Pernambuco celebra toda a diversidade que o estado oferece, desde o maracatu, coco, ciranda, fonseca, boclinho. É isso aí, galera. Vem pra cá
Da zona rural, caboclos de lança promoveram uma coloridíssima apresentação do maracatu de baque solto, de origem indígena. E um dos blocos mais queridos do Rio de Janeiro, Carmelitas, saiu pelas ladeiras históricas do bairro de Santa Teresa também aí nessa terça-feira. Há 28 anos, o bloco agita moradores e turistas ali no centro do Rio ao som de várias marchinhas. A lenda diz que é o seguinte: todos os anos uma freira pula o muro do convento na sexta-feira para curtir o carnaval. E aí ela só volta na terça. O tema desse ano foi a intolerância religiosa. Teve carnaval mundo afora também, viu? Em Portugal, a festa foi em Torres Vedras, a cerca de 50 quilômetros da capital Lisboa. Milhares de pessoas participaram da festança. Carros com imagens do presidente dos Estados Unidos e do ditador da Coreia do Norte fizeram sucesso. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, apareceu de sereia. O carnaval em Torres Vedras é tradicional. Acontece desde 1920. Em Tolosa, no norte da Espanha, também teve folia com performances coloridas. A festa é conhecida no local como Zamarrones. Os desfiles passam por várias aldeias isoladas, levando alegria para moradores e turistas. Em New Orleans, nos Estados Unidos, ruas lotadas para a tradicional parada de Mardi Gras. Esta edição comemorou o aniversário de 300 anos da cidade e trouxe ainda mais público para a festa. Mas o feriado não foi só de alegria, não. Mudando um pouco de assunto, teve tragédia também. Um incêndio numa comunidade na zona sul de São Paulo deixou 2 crianças mortas. Um vídeo feito por um morador mostra a correria dos bombeiros para controlar o fogo. O homem que grava as imagens se preocupa com o avanço das chamas. Vai apagar logo porque o bagulho tá indo pra lá, ó. O fogo tá indo pra lá, mano. O incêndio aconteceu por volta das 3 da manhã e destruiu 5 residências. Em uma delas, 2 meninas morreram. Camille Vitória da Silva, de 5 anos, e Safira Moraes da Silva, de apenas 1. Elas estavam dormindo. Os outros 5 irmãos foram retirados em tempo pela mãe. Todo mundo aqui gostava delas. Ai, a Vitória era um amor de criança. As causas do incêndio são investigadas, mas a mãe das crianças disse à polícia que o fogo começou depois que a faísca de uma tomada atingiu um colchão. Um recém-nascido foi encontrado ainda com cordão umbilical na lixeira de um condomínio de Valparaíso de Goiás. Um homem que passava pelo local ouviu o choro do bebê. O corpo de bombeiros levou a criança ao hospital. Ela passa bem. A polícia ainda procura pelos responsáveis. Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, um recém-nascido foi dado como morto pelo hospital onde a mãe fez o parto. Mas no caminho para o IML, o motorista percebeu que o bebê estava vivo. Segundo os familiares, a médica havia confirmado a morte da criança. Falou que tinha entrado em óbito, né, que a criança não resistiu, nem respirou, nem chorou e nada. Em nota, o hospital disse que abriu sindicância interna para apurar o ocorrido. A mãe e o bebê foram transferidos para outro hospital. Que absurdo, não? E olha, uma menina de 9 anos foi resgatada com vida depois de ficar soterrada. Esse acidente aconteceu em Pauliceia, que fica no interior de São Paulo. A menina brincava numa cerâmica quando o acidente aconteceu. Ela ficou soterrada a 1 metro de profundidade. Com dificuldades para respirar, ficou desacordada. A criança só retomou os sentidos depois que os PMs retiraram a argila que a cobria. Ela foi levada ao hospital e, apesar do susto, teve apenas ferimentos leves. E um brasileiro foi preso no aeroporto de Lisboa, em Portugal, depois de tentar entrar no país, gente, com quase 1 quilo de cocaína. Olha o resultado aí. Curioso dessa história é que a droga estava numa sunga com falsas nádegas. É isso aí, viu? Segundo a polícia, a quantidade era suficiente para preparar quase 5.000 papelotes de cocaína. O Tribunal Superior Eleitoral definiu que um candidato poderá bancar sozinho a própria campanha nas eleições já deste ano.
O texto prevê que o candidato poderá usar recursos próprios até o limite de gastos estabelecido para o cargo a qual concorre. O limite para presidente será de até 70 milhões de reais. Para governador, o máximo é de 21 milhões. A quantia pode variar conforme o número de eleitores do estado. O tamanho do eleitorado também define o limite de gastos para o Senado. Para deputados federais e estaduais, os valores são fixos. A liberação do autofinanciamento é polêmica. Partidos argumentam que a regra desequilibra a eleição em favor dos candidatos que dispõem de maior renda. Os demais ficariam restritos aos recursos distribuídos pelo partido e doados por pessoas físicas. Desde outubro, as regras mudaram diversas vezes. O Congresso chegou a limitar as doações a 10% da renda do candidato. No dia seguinte, o presidente Michel Temer vetou esse trecho. A pressa na aprovação foi para que tudo fosse feito até um ano antes da eleição, prazo determinado para que as regras pudessem valer ainda este ano. Mas, em dezembro, o Congresso derrubou o veto de Temer. Como faltava menos de um ano para as eleições, foi aberta uma brecha para que o TSE regulamentasse a questão. Até março, a decisão do TSE ainda pode mudar. A Rede Sustentabilidade e o PSB contestam no Supremo Tribunal Federal o autofinanciamento nas campanhas eleitorais. Começou nesta terça-feira em Israel o julgamento da palestina Ahed Tamimi, de 17 anos. Ela é acusada por uma corte militar por crimes contra forças de defesa israelense. Em dezembro do ano passado, a Ahed agrediu um soldado em frente à casa dela em um vilarejo na Cisjordânia. A mãe da jovem gravou a cena com o celular e publicou as imagens na internet. Elas foram detidas dias depois. Autoridades da Rússia afirmaram que a queda do avião da Saratov Airlines pode ter sido causada pelo congelamento dos sensores de velocidade. O gelo teria impedido a leitura correta dos dados. As primeiras análises da caixa preta apontam que o sistema de aquecimento não foi ligado antes da decolagem. Todas as 71 pessoas que estavam a bordo morreram no domingo. O voo decolou de Domodedovo, em Moscou, com destino ao Cazaquistão. 4 minutos depois, perdeu o contato com a torre. E olha, na China, várias cidades se transformaram ali com o show das lanternas, gente. Tem de tudo quanto é tamanho, cor, tudo isso para a chegada da primavera. E para economizar energia sem prejudicar o espetáculo, os organizadores desse mega evento aí preferiram usar lâmpadas de LED. Só para se ter uma ideia, em apenas uma instalação foram usadas mais de 80 mil. A Festa das Lanternas vai até o dia 11 de março, super tradicional. A banda Judas Priest anunciou que o guitarrista Glenn Tipton ficará de fora das turnês. O motivo é que o músico sofre de mal de Parkinson e há 10 anos luta contra a doença. Em um comunicado oficial, a banda divulgou o seguinte: Glenn sempre viveu a vida como um incrível guitarrista de heavy metal, mantendo um padrão de performance que o definiu como um grande guitarrista. A banda Judas Priest começará a próxima turnê, chamada Firepower, em março deste ano. Tipton será substituído pelo produtor e guitarrista do grupo britânico Hell, Andy Snee. Você se lembra do L7? Com 4 integrantes, o grupo fez sucesso nos anos 90. Agora, as meninas estão de volta e, para marcar o retorno, divulgaram o single I Came Back to Bitch. A faixa tem uma pegada grunge, que é mais característica da banda. Desde 2017, as garotas vêm gravando músicas inéditas nos estúdios East West, em Hollywood. Pelo jeito, vem muito mais por aí. Wow. E por falar em música, olha só, a cantora americana Taylor Swift, queridinha, né, do público teen, ela divulgou aí o making of do videoclipe de Endgame e já viralizou, viu? Com cerca de 5 minutos, a produção mostra momentos descontraídos nos bastidores das gravações entre Taylor e seu amigão e parceiro na música, Ed Sheeran. Endgame
Game é o terceiro clipe do álbum Reputation, que vendeu mais de 2 milhões de cópias e foi o que mais arrecadou em 2017 nos Estados Unidos. Olha, o meio-campo do juazeirense Danilinho sofreu uma parada cardíaca durante o treinamento dessa terça-feira. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o jogador de 32 anos estava parado no campo, acabou se sentindo mal ali e caiu no gramado mesmo. Ele foi levado até o hospital, ainda com vida, mas morreu em seguida. O Danilinho teve passagens pelo Atlético Goianiense, Figueirense e Chapecoense também. Ele deixa um filho de 10 anos de idade. Nessa quarta-feira, gente, expectativa grande, Real Madrid e PSG, ou será Cristiano Ronaldo contra Neymar? Essa Paris agitada promete parar no horário do jogo. Para o torcedor não há dúvidas, a vitória é certa. 2-0, 3-1, 3-1. Otimista sim, mas com um pouquinho da pulga atrás da orelha. Torcedor do PSG sabe que o Real Madrid não anda em boa fase, mas é sempre um adversário bem perigoso. Mas, para quem tem Neymar... Graças ao Neymar, nós vamos nos classificar. O PSG fez a melhor contratação da história. Até a loja oficial do clube anda empolgada com o brasileiro. A vitrine é só dele. Mostra os gols, fala a idade, diz que Paris o ama e tem também fotos gigantes que viraram atração turística. Quem não quer levar para casa um clique com o Neymar atrás? Mas do outro lado estará outro campeão de tietagens, o português Cristiano Ronaldo. Que confronto, hein? Só Zidane que prefere desconversar sobre o assunto. Eu não vou comparar esses dois jogadores agora. Neymar, tudo o que ele faz, tudo o que ele realiza no campo, estamos cientes disso. Ele é um grande jogador, um jogador de qualidade, mas não será um duelo entre Cristiano Ronaldo e Neymar. É uma partida entre o Real Madrid e o PSG. Luciano Júnior de Paris para o Leitura Dinâmica. A gente gosta de causar, Zidane. Bom, gente, na Coreia do Sul está tendo ali os Jogos Olímpicos de Inverno, muito estilo. Vamos ver o que teve hoje. A americana Chloe Kim conquistou o ouro no snowboard superpipe. Aos 17 anos, ela se tornou a mais jovem campeã olímpica na modalidade. A nota foi impressionante, 98,25. Isso graças a um back-to-back 1080 graus. Calma, eu explico. A manobra consiste em 3 giros no ar. Só a Kim consegue fazer. E é a primeira vez que a pintura é executada na disputa feminina dos Jogos Olímpicos. O Canadá levou o primeiro ouro da história do curling de duplas mistas. John Morris e Caitlin Lawes bateram a Suíça por 10-3. No esqui alpino, ouro para o austríaco Marcel Hirscher. Só que as atenções ficaram voltadas mesmo para o compatriota dele, Matthias Mayer. Pela descida de slalom no combinado, o esquiador perdeu o controle, caiu e levou embora tudo que tinha na frente. Pelo menos, ninguém se machucou. E nós vamos ver como é que foi o segundo dia de desfiles no Rio de Janeiro. Teve desde críticas sociais e, claro, muitas homenagens, com brilho, bom gosto. Roda aí. Prepare o seu coração. Na abertura, Unidos da Tijuca fez uma grande homenagem a Miguel Falabella. Com o enredo Um Coração Urbano, Miguel, o arcanjo das artes, saúda o povo e pede passagem. A escola apresentou a carreira do ator, diretor e escritor. A Portela trouxe enredo sobre os refugiados. Com a tradicional águia como carro abre alas, a Azul e Branco de Madureira contou a história de judeus que se refugiaram em Pernambuco na época da dominação holandesa. Já a União da Ilha mostrou os ingredientes, as cores e até os aromas da culinária brasileira. Com o enredo Brasil Bom de Boca, a escola até espalhou alguns aromas pela avenida, como de café e chocolate. O Salgueiro prestou homenagem às mulheres negras. A escola se inspirou no tema sobre Chica da Silva, apresentado há 55 anos. Levou para a avenida guerreiras, mucamas e artistas negras. E caprichou na crítica social ao apresentar uma versão de Pietà, obra de Michelangelo, em homenagem às mães que perderam filhos para a violência urbana.
A Imperatriz Leopoldinense homenageou os 200 anos do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. A ciência ditou o ritmo do desfile da Escola de Ramos, que apresentou insetos, aves, meteoros, fósseis e pedras preciosas. A nobreza também foi lembrada, já que o museu fica na Quinta da Boa Vista, antiga residência da família imperial. A Beija-Flor fechou a noite com um enredo recheado de críticas. A escola de Nilópolis fez um paralelo entre o romance de Frankenstein, que completa 200 anos, e os monstros representados pelos nossos problemas sociais, como corrupção, intolerância, racismo e desigualdade. Leitura dinâmica de hoje fica por aqui. A gente termina com imagens então da bicampeã do Carnaval de São Paulo, acadêmicos do Tatuapé. Parabéns a todos envolvidos nesse belo desfile aí que prestou homenagem ao estado do Maranhão. Amanhã a gente está de volta com muito mais. Boa noite para você, bom descanso. Eu te espero aqui, hein? Tchau. Hoje tem canjerê, desde Sarinha, já chega é amor perfeito, eu tô glorificando. É cabelo, história, é cabeça, chão, é matracação, é bala, no barulho, comigo é reggaeton, é carnaval, é curtir esse som. Hoje tem canjerê, desde Sarinha, já chega é amor perfeito, eu tô glorificando.